Irmãos, que tempo precioso é este, nós estamos celebrando ao Senhor nestes 5 anos de Lagoinha Ribeiro. Posso ser sincero para você que desde quando nos deu o desafio de podermos iniciar Lagoinha Ribeiro, quando o pastor Nilson, a primeira coisa foi quando me falaram que eu ia ser pastor, eu falava que eu não queria. Eu queria, quem me conheceu antes sabe que eu era da Assembleia de Deus e eu era um pregador itinerante, então eu amava sair para pregar fora. Ainda gosto, mas prefiro uma igreja. Amém? Eu recuso muita gente para poder estar aqui. Então hoje eu amo estar aqui na igreja. E eu lembro até hoje quando recebi uma palavra que o que eu queria mesmo era ser pregador itinerante. A Assembleia de Deus tem muito isso, ser pregador itinerante, viajar, pegar ônibus. E Deus não deu nem a graça de pegar avião ainda. Quem sabe, né? Não pegar agora. Chegar. Mas era ônibus, fui daqui para São Paulo já, nunca imaginava que eu ia poder dar aula hoje em dia. Mas é Deus que move as coisas. E eu falava mal de Lagoinha, sabia? Só estou falando isso aqui porque se você falar mal de algum lugar, cuidado que Deus vai te levar para lá. Tá bom? Você vigia. Falava que eu não queria pisar em Lagoinha. Mas eu tinha o sonho de casar. E aí, a mais crente que eu, ele orou mais que eu. Tentei levar ela para a Blair, não deu. Aí eu vim para Lagoinha. E Lagoinha, eu falava com ela, não, eu vou ficar quietinho, não quer fazer nada. Aí a Lagoinha foi para onde estava de Belmonte ali. E ali, Deus foi dando graça, comecei a ajudar o pastor lá, servir a igreja, pregar, na condução do culto. Como eu faço com os meninos aqui que estão com a gente. E aí, comecei o Ministério do Evangelismo lá. E foi no ano de 2000, foi 2018? Foi 2018, né? No final assim, de 2017, o pastor Nilson me chamou a Laís primeiro, para ver se ela concordava. Depois me chamou e falou assim: eu te indicar a ordenação pastoral, você vai passar pela sabatina e tal, aquele negócio todo. E aí o coração daquele jeito, ele falou assim: eu vou mandar você para o Ribeiro. Tinha umas células aqui já no Ribeiro, no Belmonte, e vou mandar você para lá. Eu lembro até hoje que ele orou, e a gente começou a reunir na casa do Rodrigo. Começou a reunir lá na casa do Rodrigo, que tinha a célula lá, Necessários em Cristo. E lá a gente reuniu, aí de lá, nossa, você vai procurando lugar. E a gente começou a procurar, e foi lá perto do campo, onde a gente começou a ter um culto por semana. Toda segunda-feira, isso, Toda segunda-feira, e aí sabe o que tinha que fazer? Toda segunda-feira, ia lá, limpava o lugar, ia no Belmonte, buscava a cadeira, subia com as cadeiras, acabava o culto. No outro dia eu tinha que pegar as cadeiras e levar para o Belmonte de novo. Por quê? Porque as cadeiras não eram nossas. As 5 equipamentos de som, começamos com uma mesinha de som funcionando em 3 canais só, antiga, mas antiga até hoje. Nem era que estava aí antes dela. Bem antiga, 3 canalzinhos lá, um microfone, uma caixa mais ou menos, e estamos lá. Aí aquele tempo fechado, eu falei assim: vamos começar mudando a pintura da igreja, Aí nisso tinha eu, o rapaz que estava com a gente na época, o Júlio, a gente ficou uma semana em oração por aquele lugar, e a gente orando por aquele lugar. No sábado a gente já começou a mudar a pintura da igreja, por dentro, por fora, mandamos fazer uma faixa já, foi colocando lá, assim, vamos já começar, E eu lembro de um texto que eu sempre falava a ele, eu lembro que eu orava pelos lugares desse. E eu falava assim, que é o texto de Efésios, Romanos 4,17, que me fala a memória, que é trazer à existência aquilo que ainda não existe, como se já existisse. Tinha poucas pessoas. E a outra Lagoinha que nasceu de a gente já nasceu grande, muitas pessoas, tudo. Mas a gente caminhando, era um desafio. Mas grávida,
desafio. E aí, em fevereiro de 2018, foi ordenado pelo pastor Márcio, tive esse privilégio. E aí, dando seguimento. Os desafios foram grandes. Quem conhece a gente aí sabe um pouco como é que foi no início. Eu ainda no meio do seminário do Carisma, fazendo, então estava naquele gás, né? Também. A igreja crescendo, desafio. E aí pessoas foram chegando, Jesus começou a salvar pessoas, e nisso a gente inaugurou a igreja, mesmo de fato, dia 1º de abril de 2018. Isso mesmo? 1º de abril de 2018. E aí carinhas novas começaram a chegar, como o Rafa que está aí hoje servindo com a gente. Tanto outros começaram a chegar em Lagoinha Ribeiro. E aí começamos a ter culto quarta, domingo. E tempos novos, eu vi Deus fazendo, crescendo, pessoas chegando, assim como Ele tem feito hoje. E crendo que é o Senhor que acrescenta os que vão sendo salvos, é o Senhor que usa a igreja para poder curar pessoas. E Lagoinha Ribeiro tem sido esse lugar onde Deus tem usado-nos para curar pessoas, para sarar vidas, pessoas que foram machucadas, ovelhas que chegam com a pata machucada, e a gente está aqui para sarar, para cuidar, para depois colocar para andar de novo, acreditando no que Deus tem de chamada no ministério. E aí foi indo, aí a gente começou a ter os congressos, festa da igreja. Deus começou, eu lembro até hoje que no ano de igreja, a igreja abarrotou de pessoas, a gente lá de fora, que calorzão, né? Deus está, creio, Deus está trazendo pessoas, Deus está montando. E é assim como toda igreja, pessoas que gostam do pastor Edgar, gostam da pregação do pastor Edgar, tem outros que não gostam. É sempre tem outros que queriam que o pastor Edgar revelasse até o oculto escondido. O pastor Edgar revela só o que está revelado. Amém? A palavra. Uns virou já, falou na minha cara, né? Outras coisas, né? Já falou assim: não vou ficar aqui porque o senhor não é do manto, né? Então não vou ficar aqui. Isso é o que eu ouço como Edgar. Fora Laís, como minha esposa que também passa alguns e boas também. Mas eu não quero me ater isso aqui agora. E aí, irmãos, nós começamos a ver pessoas entrando, mas também algumas saindo. Isso de fato é uma igreja, e a gente sabe que a gente está aqui para agradar a todos. Irmãos, e nisso o desafio, outro desafio, eu novo ainda, até hoje, Simone, meu Deus, chegando aí na igreja, ele é em cima conversando com a gente. Outras pessoas mais velhas dizem: mas você, o que é o pastor? Porque eu estava lá pintando a igreja, o que é o pastor aqui? Eu disse: eu mesmo. Você? Eu. Não, pai, mas tem idade para ser meu filho. Amém, pensa. Você sabe porque essa mulher sabe quando eu penso, papai. Mas eles aí, eu penso. Chiquinho aqui, eu estou pensando para todos. E aí fala: não tem como ficar aqui, isso é meio. Não. Aí você entende por que eu deixo a barba. Porque se eu tirar, você vai ver como é que o menino vai ficar aqui. Hã? Vai mandar pro Kids. Entendeu? E eu não vou deixar a barba agora. E a barba depois disso nunca mais pude tirar. Só quando eu vou pregar na assembleia que eu abaixo ela com respeito, né? Mas não tiro mais. Chama. E aí, irmãos, o desafio, o pastor na época que virou nosso pastor Samuel falou assim: ó, o desafio, vamos aumentar as tendas para mais pessoas chegarem. Eu falei: minha irmã, eu lembro até hoje com minha irmã, que é a irmã Renata, eu nunca posso esquecer dela, eu sou grato a Deus pela vida dela. Eu falei: pastor, tem um lugar lá no Ribeiro, lá embaixo, eu nunca tive necessidade de ficar muito, só às vezes quando a gente ia evangelizar. Só tem um pastor no lugar lá embaixo, que eles estão terminando ainda. Aí eu vim, conheci o lugar, eu sou pastor na época, tudo, conversando. A gente fechou, eu falei: vamos fazer o seguinte, termina a obra aí e a gente vai conversando. Isso aí foi, eu acho que um ano, meio mais ou menos, para a obra ser terminada e tudo. E nisso a gente começou a anunciar para a igreja já que nós vamos mudar de lugar. Quem estava lá lembra disso. E graças a Deus chegamos aqui.
reunimos aqui e aí inauguramos, irmãos, em plena pandemia. Nós inauguramos em abril, acho que foi até abril, foi abril, maio, não lembro. 31 de maio, o Rafa lembra, nós inauguramos isso mesmo, tudo mesmo. Não, lotou. Eu falei, misericórdia, vai chamar a polícia, vai chamar a agora. Todo mundo junto, todo mundo agarrado. Né? E aí, eu lembro que ainda não precisava, estava naquele negócio, né? Tá, a pandemia está chegando aí, tomar cuidado. Eu lembro que passou, acho que pouco tempo que a gente estava aqui, mandou fechar tudo. Eu falei, pronto. Que luta, misericórdia. Cara, como é que não vamos pagar esse milhão aqui? Daqui a pouco vamos ter que entregar o lugar. Aí Deus nos deu estratégia, a gente veio com esse condomínio. E aí, glória a Deus pelos irmãos que eram fiéis e os que são fiéis ainda, os dízimos e ofertas, que vinham aqui, entregavam, mandavam Pix, e a gente conseguiu ir fechando aqui, iniciando ali, comendo, pagando um pouco, um pouquinho. Irmãos, e a gente com medo, esse povo vai ficar em casa e nunca mais vai voltar. Né? Eu lembro que nós fomos, né, lá, teve uma ideia, nós comprei caixas de balinhas, quem lembra disso? Nós colocamos, o Rafa pegou os papel, lá a gente montou, o Rafa e o Rafa na condução do carro, nós fomos na casa de cada um dos membros da igreja, e aí entregou uma balinha, um saquinho de pacotinho de balinha para cada um, dizendo que a gente não esqueceu de cada um de vocês, a gente estava lembrando de vocês, e quem lembra também que a gente ia lá, ligou um para cada um, por vídeo. Quem falar que não ligou, tem todas as fotos até hoje, que eu printei todo mundo. E a gente ligou para cada um dos irmãos, por vídeo, para saber como é que estava, eles estavam precisando de alguma coisa. E nisso conhecendo, irmãos, e aqui estamos nós. Tantas famílias chegando, outros foram, as novas pessoas chegando. Eu louvo a Deus por quem permaneceu, por você que chegou aqui. Bem-vindo. Eu sei que 5 anos é a idade que a Cecília vai fazer. 5 anos já está falando, já sabe obedecer, não é? Mas também sabe responder. Já sabe andar e anda muito bem, já está na escola. 5 anos não é uma data ainda de maturidade, mas não somos mais uma criancinha recém-nascida ou de um aninho. Já entendemos quem é Deus, o que é pecado. Amém? E aqui estamos nós, irmãos, cheios de lutas, imperfeições. Eu acredito, se eu for perguntar para alguns dos irmãos mais antigos aqui, vou falar que o pastor de cá, mas a Laís não é os mesmos meninos que iniciaram a igreja lá atrás. Com certeza não. Somos pessoas mais maduras, mais experientes, talvez com novos erros, mas os mesmos erros não cometemos mais. Estamos aí aprendendo um com o outro. Isso é igreja. Amém? Isso é ser igreja. E aí vai entrar no sermão que eu quero pregar nessa noite aqui. Ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para nos ajudar a encontrar uma igreja perfeita. Afinal, ele fundou várias igrejas e entende do assunto. Esse aqui que eu vou ler aqui agora é algo que eu encontrei, gostei demais. Esse aqui vai encontrar aí, fica achando. Se eu pudesse encontrar com o apóstolo Paulo agora, eu ligar para ele, o que ele me diria acerca das igrejas? Vamos lá. Alô? O apóstolo Paulo? Sim. É ele. Fala o Senhor Jesus. Deixa eu te falar para você uma coisa. Desculpa o incômodo, apóstolo,
precisando da sua ajuda. É que eu ando decepcionado com muita coisa da igreja a qual eu pertenço, e estou à procura de uma igreja perfeita. Estou pensando em congregar em Corinto. É uma igreja ideal? Apóstolo Paulo, olha, deixa eu falar para você uma coisa. A igreja de Corinto tem grupinhos. A igreja de Corinto tem inveja, tem contendas, brigas que vão até parar no tribunal, injustiça comum. E tem até alguns fornicadores lá dentro. Nossa, mas apóstolo Paulo, e a igreja de Éfeso? O que é que nós estamos aprendendo nas quartas? E a igreja de Éfeso? Bom, é uma igreja alicerçada na palavra, mas ultimamente está cheia de gente sem amor. Então, e a igreja de Tessalônica, Paulo, o que você tem a me dizer? Lá é uma igreja muito boa, mas tem alguns que andam lá desordenadamente e não gostam de trabalhar. Preguiçoso. E não é trabalhar na obra do Senhor, é trabalhar mesmo. Está difícil, hein, apóstolo? E se eu for para a igreja de Filipos? Igreja de Filipos. Filipos até é uma igreja boa, mas tem duas irmãs lá que se chamam Evódia e Sintique, que se desentenderem estão sem conversar uma com a outra. Bom, e Colossos, o que você acha? Colossos tem uns hereges que estão tumultuando o ambiente lá. Tem um grupo lá que está até cultuando os anjos. Que coisa! E se eu vou para a igreja aos Gálatas? O que você tem a me dizer? Bem, lá tem alguns crentes que estão se mordendo e demorando uns aos outros. Não sabia que era tão difícil achar uma igreja perfeita. Bom, cuidado, viu? Deus te abençoe. Já entendi. Deixa eu ligar para o apóstolo João. Joãozinho, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Acabei de conversar com o Paulo, não tive muito êxito não. O homem falou das igrejas que ele colocou lá, e nenhuma delas, todas elas têm problema. Acabei. E aí eu pensei no C, porque o C, ele era mineiro, então, rapaz. O C, se abre umas igrejas aí, mandou umas cartas para ela. E primeiro, você era coladinho com o mestre, né? Então deixa eu te falar. O que você tem a me dizer sobre a igreja de Tiatira? Tiatira seria ideal. Mas tem uns irmãos lá que toleraram uma mulher chamada, o nome Jezabel, que é uma profetisa, que tem estimulado o povo à prostituição e à idolatria. Não. O que você tem a me dizer de Laodiceia, João? Laodiceia, os membros estão muito longe da perfeição, porque eles são orgulhosos, materialistas e mortos espiritualmente. Tá. E o que você tem a me dizer de perto? João disse, lá tem alguns que seguem as doutrinas dos Nicolaitas e de Balaão. Bom, então, João, eu lembro que, vamos falar então da igreja primitiva. O que você acha? Porque lá é a sede. Então, o que você acha sobre a igreja de Jerusalém? João, que era um dos pais da igreja, juntamente com Pedro e Tiago, poderia dizer. Eu ouvi dizer lá que tem muita gente preconceituosa, e também murmuradores, e alguns que mentem ao ministério buscando o destaque da comunidade. Então o que eu faço, João? Se João e Paulo pudessem responder para nós, a resposta seria: você precisa entender que não existe igreja perfeita, pois ela é composta por seres humanos. O meu conselho é: desista de encontrar uma igreja perfeita. Pare de ficar criticando sem parar os líderes e demais irmãos, querendo ter razão sobre tudo e todos.
comentários negativos necessários sobre a conduta dos outros e comece a ser um cooperador, para que sim, a igreja alcance a perfeição que está na pessoa do dono dela, Jesus. Assim como ele mesmo diz lá em 1 Coríntios 11, que diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, e o tema da mensagem nessa noite é: a igreja é imperfeita, mas ela é gloriosa. Irmãos, nós não podemos deixar de congregar, eu vou ler o texto daqui a pouco, porque as pessoas não são perfeitas. Antes, ajudar os nossos irmãos, aconselhando e estimulando o amor fraternal, é colocar-se à disposição de Deus. Quando vir à igreja, quando for à igreja e buscar ser ela, não vai pensando que o culto vai ser para agradar, mas vai à igreja oferecer um culto agradável ao Senhor. Como diz Paulo em 2 Timóteo, dizendo ao seu filho na fé: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo, e ninguém que milita, que guerreia, que luta, embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou ele para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar, lutar de uma forma diligentemente. Você não vai encontrar a igreja perfeita nessa vida. E pronto. Vamos para o texto? 1 Coríntios capítulo 1. Nada melhor do que falar dessa igreja. Versículo 10. Quem encontrou? Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio. Para ninguém que diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum, porque ele não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com a sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Só daí. A minha notícia nessa noite para nós, que Paulo nos anuncia aqui, é que não existe a igreja perfeita, mas uma igreja imperfeita. E talvez se você entrou aqui ou um dia conheceu o Evangelho por trás de uma propaganda enganosa, dizendo que somos bons e que tudo aqui vai ser legal, te enganou. E eu estou aqui nessa noite para te dizer que se você não foi desenganado, você vai ser desenganado nessa noite. Estamos aqui com a palavra aberta para isso. E o texto de Coríntios fala da misericórdia de Deus atuando sobre a igreja. A igreja, irmãos, historicamente, quando olhamos para a história da igreja, nós vemos uma igreja cheia de erros, tropeços, pecados gravíssimos e de situações vergonhosas do cristianismo. Entretanto, o que vemos aqui em 1 Coríntios é que essa igreja que Deus estabeleceu, Ele é o mesmo que santifica e santificará no dia do Senhor. Amém? Já se perguntou o que tem de perfeito na igreja? Pergunta para o seu irmão: tem alguma coisa perfeita na igreja? Irmão, será que é a sua roupa de grife? Será que a sua roupa você comprou para vir na festa da igreja?
Será que é o seu ministério? Será que é o lugar onde nós reunimos? Será que é a sua família? Não! O que há de perfeito na igreja é Deus. Somente Deus é perfeito na igreja. Por esse motivo que Paulo diz que ele é a pedra angular da igreja. Então ele está dizendo, não é nenhum de vocês, não é nenhuma família, não é nenhuma doutrina, não é nenhuma tradição, é o fundamento da igreja, é Cristo, somente Ele. Pois foi Ele que edificou a igreja e a chamou para a santidade. E é Ele mesmo que finaliza, que opera com grande êxito a obra que Ele tem. A igreja de 1 Coríntios é uma igreja que todo pastor queria. É uma igreja que todo mundo talvez queria ir para lá. É uma igreja que se olhava para ela, um brigava com o outro para entregar a profecia. O outro lá tinha revelação, o outro te falava em línguas, o outro tinha dons de milagres, o outro tinha dons de cura, o outro tinha discernimento de espírito. A igreja fluía nos dons, era aquele negócio meio tumultuado, mas era uma igreja complicadíssima por causa do seu caráter. Não tinha. Se fosse olharmos hoje, muitos pastores queriam ir para uma igreja assim. E era por ser uma igreja complicada, ela nos mostra que nós devemos ser mais gratos a Deus porque nós somos hoje. Uma igreja complicada, que você vai entender agora. Porque o apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Ele passou 1 ano e 6 meses lá, pregando a palavra naquela cidade. E nesse tempo ele gerou esses crentes. Por que Paulo escolheu Corinto? Por que ele permaneceu 18 meses nessa cidade? Paulo escolheu a cidade de Corinto por quê? Para plantar uma igreja. Primeiro, a razão geográfica daquele lugar. Corinto era uma cidade grega de grande importância e ficava bem próximo de Atenas, que é a grande capital da Grécia. E Grécia é a grande capital intelectual do mundo. Corinto era uma cidade banhada por 2 mares, o mar Egeu e o mar Jônico, onde importações chegavam, navios chegavam para entregar, mas também para retirar. Então era um vai e vem de pessoas o tempo todo. E em Corinto ficavam esses portos, que é chamado Porto de Cencreia. Portanto, a cidade de Corinto, recebendo várias pessoas todos os dias, era uma cidade onde pessoas de várias culturas chegavam, fervilhavam as ruas para lá e para cá. E Corinto era uma cidade cosmopolita, o mundo todo estava dentro dela. Evangelizar Corinto, então, para Paulo, é um plano estratégico, pois o Evangelho, a partir de Corinto sendo pregado, iria propagar para as outras nações. Paulo, inteligente, e essa foi uma das razões. A outra razão é a razão social daquele lugar. Corinto era uma grande e importante cidade, era riquíssima. Dentro do seu intercâmbio comercial, outras cidades importantes do mundo tinham como ela um exemplo. Corinto era uma cidade florescente com respeito à cultura. E havia um grande auditório musical, localizado também em Corinto, com capacidade para 18 mil pessoas. Paulo entendeu que o florescimento da cidade favorecia a semeadura do Evangelho e pavimentava o caminho para a plantação de uma nova igreja. A outra razão, cultural. O Evangelho precisava entrar nas universidades, influenciar a imprensa e alcançar os formadores de opinião que ali estavam. Precisamos, Paulo nos ensina que precisamos rogar a Deus que desperte pessoas para usar os meios midiáticos, dizendo assim, disponíveis para tornar mais eficiente a evangelização. A razão espiritual daquele lugar. Corinto era uma cidade com muitos deuses e muitos ídolos.
você chegar lá hoje, você vai ver estátuas, templos erguidos. E, por ver a cidade perdida, Paulo entendeu que ele estava precisando de conhecer o Deus verdadeiro. Outrora nós vamos lembrar de Atos capítulo 17, Paulo chegando em Atenas e aquele vários deuses. Paulo sempre esteve atento à cultura do povo que ele iria alcançar. E por último, e sério também, é a razão moral daquele lugar. Corinto, embora fosse uma cidade acentuadamente intelectual, era ao mesmo tempo profundamente depravada moralmente. Talvez Corinto tinha ganhado a fama de ser uma das cidades mais depravadas da história antiga. E a palavra que alguns usavam para viver em Corinto chegou a ser parte do idioma grego e significava a vida. O estilo de vida deles era viver bêbado e na corrupção moral. A nova moralidade que estamos vendo hoje nada mais é do que a velha moralidade travestida com roupagem um pouquinho diferente. A cidade de Corinto era corrompida por algumas razões. Eu não vou citar todas elas aqui, mas uma delas era prostituição, homossexualidade. Em Corinto se confundia religião com prática sexual. Naquela cidade a deusa Afrodite era cultuada, tinha os seus fiéis, podemos dizer assim, que adoravam ela no templo sétimo, uma montanha de mais de 560 metros de altura. Afrodite era considerada a deusa do amor. E nesse templo Afrodite, milhares de coríntios adoravam seus deuses, visitando as suas sacerdotisas para se prostituir com elas. Se não bastasse isso, as prostitutas cultuavam à noite, desciam para a cidade de Corinto e se entregavam aos muitos marinheiros e turistas daquela cidade, daqueles que estavam lá. Então o clima da cidade era profundamente marcado pela promiscuidade sexual. Então Paulo chega no núcleo da imoralidade sexual daquela. Por isso que Paulo está dizendo, Paulo está pregando o evangelho, vai instaurar a igreja, e fala assim: eu tenho que preparar esse povo, porque sacerdotisas vão se converter. Eu tenho que preparar esse povo, porque também naquela época tinha do outro lado os homens que adoravam o Deus Apolo, que eles se deitavam para ter relações. É por isso que Paulo escreve à igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 11, que diz que a mulher deve usar o véu no lugar do cabelo. Mas por quê? Porque as prostitutas Afrodite, ou as membros do culto dela, rapavam-se o cabelo. Então fazia diferença entre aqueles que adoravam outros deuses. Então quando essas pessoas, Paulo está dizendo, essas mulheres vão se converter, e ao se converter, adentrar aqui, coloque um véu sobre a cabeça, para mostrar a diferença. Irmãos, passando um tempo então da implantação da igreja, notícias começam a correr acerca da igreja. Aqui você vai entender o texto que nós lemos. Paulo ouviu dizer que havia pecado de incesto dentro da igreja de Corinto. O menino que ficou com a mulher do seu pai. Paulo ouviu falar que estava tendo divisões, brigas, calúnias, murmurações na igreja, contenda, brigas, fofocas, grupinhos da igreja. Então ele escreve a carta que nós estamos diante dela, que agora, e nós lemos só uma partezinha dela. Irmãos, e a X9 da igreja de Corinto foi a irmã Chloe. Mas glória a Deus pela irmã Chloe. Você vai entender o que eu vou dizer. Porque foi por causa dela que Paulo soube dos problemas da igreja. E se Paulo não soubesse, quem ia virar aquela igreja lá? Irmãos, escuta isso aqui. Comunicar o pastor não é fofoca, não. Sabia? Comunicar os líderes de célula ou os líderes de departamento não é fofoca, não. Amém? Ela vai falar do pastor. Tem que falar para nós mesmo, que a gente vai resolver. O problema é aonde? É se a irmã Chloe fosse uma irmã. Ô irmão, você viu lá? Você viu fulano?
Você viu ciclano? Ah lá, ó. Você viu o rapaz lá? O pai dele está todo querendo matar ele. Você viu lá a irmã? Você viu o cabelo dela? Você viu a roupa dela? A irmã Chloe não fez isso. Fofoca é começar a falar um pro outro sem trazer solução. Chega com o assunto e quer. Você quer matar alguém de raiva? Aconteceu com isso, você ficou sabendo? Não sei, quero saber, quem vai pedir saber. É assim que a gente tem que responder, irmão. Amém? Você já falou com o líder? Você já falou com o pastor? Não, é melhor deixar assim. Não é melhor deixar, não. Dá na conta, pensa. Porque você vai sair daqui e vai fofocar lá. Aí você fofoca com o ímpio, o que o ímpio vai começar a pensar na igreja? Nós somos uma igreja perfeita. E nós vamos falando da igreja que Paulo implantou a igreja. Está tendo problema na igreja. Meu irmão, entenda. Relatar pecados. Alguém que caiu, alguém que fracassou, mas você comunicar aos seus líderes não é fofoca. Você está aqui? Fofoca é você saber da situação e sair contando para quem não tem nada a ver com o assunto. Então, o que é isso? Fazendo isso, nós estamos preservando a igreja de acúmulos de pecado, entendendo o propósito do capítulo 1, versículo 1 em diante, que é o que? O propósito de santidade da igreja. A irmã Chloe foi usada por Deus, ela foi lá em Éfeso e contou tudo, e dizendo: eu estou vendo e preciso fazer alguma coisa. Ela chega para Paulo: Paulo, você precisa fazer alguma coisa. E Paulo: eu vou fazer agora. E começa a escrever a carta. Paulo escreve a carta com o intuito disso, para resolver a situação. E como eu sei que resolveu, vai ler 2 Coríntios, você vê agora. O menino que pegou, que ficou com o filho, com a mãe, que ficou com a mãe, não, ficou com a mulher do seu pai. Sabe o que aconteceu? No 1 Coríntios, Paulo fala assim: ó, joga o corpo fora, porque a alma já foi para o cão. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Mas em 2 Coríntios, Paulo também vai dizer que o menino se arrependeu e voltou. Amém? Calma lá. Escuta aqui. A igreja não é um ajuntamento de pessoas perfeitas. Lagoinha Ribeira é um ajuntamento de pessoas imperfeitas, mas que tem que estar disposto a mudar a cada dia. O ambiente da igreja primitiva, que a gente usa muito como exemplo, parecia ser ideal, pode até ser ideal, mas também não era perfeito. Paulo plantou a igreja, Paulo amava a igreja. E Paulo, no capítulo, os primeiros versículos, Paulo nos ensina uma coisa importante aqui que a gente vai tirar. Olha o versículo 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e irmão Sóstenes, e a igreja de Deus que está em Éfeso, a igreja de Deus que está em Antioquia. O que é isso aqui? Que a igreja é de Deus. Vou repetir: a igreja é de Deus. Uma igreja imperfeita, mas com Deus perfeito. Ninguém teria uma ideia, pensa comigo, ninguém teria uma ideia de plantar uma igreja em Corinto. Mas porque a igreja é de Deus, ele direciona Paulo para pregar o evangelho em Corinto, o evangelho lá, nesse centro de moralidade, mostrando que ele queria o quê? Revelar o seu poder, da sua graça e glória ao mundo. Então, talvez ninguém pensou no Ribeiro de Abreu. Talvez ninguém nunca pensou que Ribeiro de Abreu receberia a Lagoinha aqui. Quando eu cheguei aqui, pessoas machucadas viram também, pessoas tristes, outras dizendo: esse bairro aqui é totalmente esquecido pelas igrejas, mas também esquecido pelos políticos. Esse bairro aqui tem nada, tem nada. Deixa aí. Só promessas. Olha aí, já é um desafio. Só promessas. Promessas até mesmo de pastores. Outros dizendo: lá
fechar. Ou talvez isso é Lagoinha no Ribeiro. Mas escuta, mas porque a igreja é de Deus. Ele tem palavra, tem promessa para o Ribeiro de Abreu. Deus não nos colocou aqui para ser mais uma igreja, mas Deus nos colocou aqui para ser a sua igreja, para revelar a sua graça e a sua glória para toda essa comunidade aqui. Ele nos colocou aqui por um propósito, de propósito. Ninguém talvez pensa, mas nós estamos aqui para amar esse lugar, para ver Jesus nas ruas desse lugar. E estamos indo, porque Ele é o dono da igreja. Então, porque Ele é dono da igreja, Ele estabelece aonde quer, como Ele quer e quando Ele quer. Ele coloca quem Ele quer. Escuta, nós não somos dono da igreja. A gente tem hora que vive, que a gente, se a gente estivesse na arca e tivesse chance de alguém entrar, mas você não. Você também não. E ainda hoje a gente acha-se dono da porta da cruz. Porque a gente diz quem pode e quem não pode. A gente diz que você saiu outrora, agora você não volta mais. Mas eu e você não somos donos da igreja, irmãos. A igreja, ela é de Deus. Lagoinha Ribeiro de Abreu é de Deus. Ele vai colocar aqui quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Ele pode abater pessoas daqui, mas Ele também pode colocar pessoas aqui de volta para pregar, para louvar, para cantar, para exercer o que Ele bem entender. Aleluia! Isso é porque a igreja é de Deus, irmão. Isso é importante entender, porque na maioria das vezes dizemos que pode. Então nunca duvide de quem Deus está chamando. Nenhum líder tem poder para manipular, seja grande, seja pouco, a grande, a longo prazo. A igreja de Cristo é Deus que governa a sua igreja. Irmãos, nós somos um grupo de pessoas imperfeitas, e essas pessoas imperfeitas foram chamadas para pertencer a Cristo, para ser transformados. Por isso estamos sendo transformados, é o que Paulo vai dizer no decorrer do capítulo 1. Ele fala sobre santidade, uma santidade posicional e uma santidade processual. A santidade posicional é que nós já fomos santos, separados por Ele no dia que nos chamou, mas ela também é um processual, porque estamos sendo santificados dia após dia. É por isso que a gente é imperfeito. Todo dia é uma coisa. Você quer ver um povo inconstante? É eu e você. Somos inconstantes demais. Eu sou o primeiro. Tem dia que a gente já quer continuar pelo filho, mas tem dia que a gente só quer correr. Tem dia que a gente está voando, mas tem dia que você não quer fazer nada. Somos assim. Nós somos esse grupo de pessoas imperfeitas em busca todos os dias dessa transformação, dessa regeneração que Deus vai fazendo em nós por meio do seu Espírito, usando a palavra. Então, irmãos, nós não podemos banalizar a igreja de Cristo com os pecados. Estes nunca serão aplaudidos, não vai ser aplaudido de forma nenhuma, como virtudes. Vão ser tratados, vão ser cuidados, se arrependendo. Ainda que nós somos os piores pecadores, fomos chamados à santidade. Eu e você fomos chamados para ser santo. E santidade tem a ver a quem pertencemos. E depois que Paulo elogia, ele entra nesse texto que nós lemos aqui. Eu vou ser breve. Depois que elogiou a igreja, aí ele vem falar da nossa posição em Cristo. Ele começa a tratar das divisões da igreja que afligiu. E a igreja lidou desde o início com tensões provocadas pelas divisões. Nós ouvimos um sermão maravilhoso domingo passado aqui.
1 Coríntios capítulo 11, o problema que estava havendo na hora da ceia. E infelizmente estamos vivendo um tempo fatídico, irmãos, onde tantas igrejas se dividem. As pessoas não têm mais compromisso com a verdade, nem aliança de amor com o outro. Eles firmam um compromisso hoje aqui e amanhã já estão desfazendo esse pacto. Se tem uma coisa que eu aprendi, é entender o que é fogo de palha e o que não é. Mas uma coisa que eu não deixei de fazer é acreditar em pessoas, acreditar no que Deus tem na vida das pessoas. Não, pastor, você vai tomar na cara. Problema, você vai fazer. Deus me chamou para isso, para acreditar em pessoas. Se amanhã ela vai sair, você vai sair falando mal, eu não deixei de exercer o que eu acredito. Então escuta aqui. Sabe o que é mais triste? É triste que os membros, muitas das vezes, membros insatisfeitos, às vezes têm pensamentos ingênuos de que outra igreja na região, estou falando de você saiu da igreja com problemas de pecado, de situações que você teve lá, outras coisas. Você sabe que tem lugar que você não consegue permanecer mesmo. Você já sabe que o seu tempo ali findou. Mas escuta, tem pessoas que estão na igreja por causa de porque o irmão não deu a paz do Senhor, porque o pastor não me deu a oportunidade. É isso que acontece. Aí sai cai. Aquela igreja lá deve estar melhor, a grama do vizinho está mais verde, então você não vai para lá. Putz. Aí você chega lá, ai gente, tem problema aqui também. Chegou mais um. A igreja é perfeita por causa disso, porque eu e você estamos nela. Então, irmãos, imagina, você tem seu carrinho, é igual a gente lá, a gente é o nosso. Eu estou vendendo ele, viu? Aí eu estou vendendo, aí eu falo, quero X. Quem que valoriza o seu carro? É você mesmo. Ninguém dá valor porque é seu nome. É só você que vai valorizar o que é seu. Pode ser velhinho, mas tem valor para mim. Pode ter problema aqui. Sua célula está difícil de crescer, calma. Aí você olha a outra célula. Uai, o que você está fazendo? Nada. Valorize a sua igreja local. Valorize a sua família. Valorize a sua casa. Valorize a sua célula. Valorize a igreja onde Deus te plantou. Frutifique nela. Tem pessoas que estão aqui, tem 50, tem pessoas que chegam agora na frente aqui. Nosso irmão Rafael vai plantar, chegou, frutifica aqui, irmão. Se Deus te plantou, ame a sua igreja local. Porque aí a gente fica naquela inquietação. Já vi crente assim, né? De troca, de macaco, um lugar para o outro. Não tem raiz, fica sem firmeza. Uma coisa eu sei, não vai para uma igreja mais perto da sua casa, não vai para uma igreja mais perto da Bíblia, amém? Isso eu falo. Aí você chega lá e encontra um problema. Paulo ficou sabendo das contendas da igreja, ele formou a igreja sobre o problema e deu nome de quem ele trouxe o problema. Ele deu nome numa carta. Eu fiquei sabendo pela vida, pela irmã Chloe. Paulo citou, isso acontece. Hoje, como houve comentário assim de alguém dizendo isso aqui, isso ali na igreja. Outros dizem, o pessoal anda comentando isso, anda comentando aquilo. Irmãos, algumas pessoas estão descontentes, algumas pessoas, eu sei, olha eu sei. Eu já falei isso aqui, vai
que, da mesma forma que você fala assim, não, eu não gosto daquele fulano, talvez aquele fulano também pode ser. Eu não vou com a cara daquele fulano, porque pode ter certeza que tem alguém na igreja que também não vai com sua cara. Mas isso aqui é uma igreja, irmãos. Como diz o pastor Araújo Noé, isso não pode acontecer aqui não. Isso não pode acontecer no seio da igreja não. Nós somos uma família de muitos irmãos. Amém? Irmão briga, mas no fim o que acontece? O pai fala assim, pede perdão pro seu irmão? Não é? O que está faltando? Perdão. Está faltando arrepender. É isso que precisa, e Paulo está aqui dizendo. Paulo agiu diferente, ele disse que os irmãos da casa de Clô informaram que estava acontecendo divisão da igreja. Paulo é específico quanto a informante, quanto a informação, ele está mostrando transparência, neutraliza. O que ele está dizendo? Ele demonstra transparência e neutraliza a maledicência dentro da igreja. Chegou no ser, parou no ser. Amém? Acabou. Quando as coisas são trabalhadas em um ambiente de abertura e de transparência, o mal é tratado e é resolvido, sem deixar feridas, mágoas, ranços. Depois de apontar o problema, Paulo roga os irmãos em nome de Jesus. Ele está dizendo agora, ele está dizendo, ó, eu quero te pedir para vocês uma coisa, que vocês falem a mesma coisa. Falem em unanimidade, falem a mesma língua. Andem juntos. Que não haja entre vocês divisões. A palavra divisão aqui da palavra grega cisma é rasgar um tecido. O que é isso? Que Paulo está dizendo é que havia na igreja algo como um tecido rasgado. O que eles estavam fazendo? Rasgando a igreja. É isso que a gente faz, quando a gente fofoca, quando a gente fala mal do irmão, quando a gente fala mal do outro, quando a gente não aceita o que o outro faz, quando a gente não aceita uma opinião diferente do irmão. A gente vira o beijo, faz um beijo, vira o rosto, não quer voltar na igreja mais, lá não aparece mais, ou sai falando mal da igreja, vai falando mal dos líderes, tudo. Mas aqui, uma coisa que eu não posso esquecer, é o que eu falei no início: a igreja é de quem? Escuta, ele não está falando mal de qualquer pessoa, ele está falando da igreja, que é a noiva dele. E quem está falando vai ter com ele. Quantos de nós, irmãos, estamos rasgando a igreja então do Senhor Jesus com falácias, brigas, contendas, fofocas? Pastor, já 5 anos de igreja, é isso aí, para nós não errar mais daquele novo ano. Aqueles que dizem assim, eu sou assim. Já falei várias vezes aqui, né? Pode repetir, a síndrome de Gabriel. Nasci assim, sou assim, Gabriel. Não é? Eu sou assim. Se me querer assim, bem, se me querer bem. Comigo é assim, não pisa no meu carro, não, você vai tomar prisão também. Que igreja somos nós, irmãos? Você já passou disso? Você já passou dessa época? Não, meu gênio é assim. Aí usa o gênio para dar vazão ao pecado. Não, eu sou fleumático. O que eu sou? Sanguíneo, sei lá, tudo que vocês pensarem. Um pouquinho de cada coisa. Aí imagina, eu pego isso só porque eu sou sanguíneo, um sanguíneo colérico, pensar assim, não sei que ela vai saber, o que você quer saber sobre mim, pergunta lá. Irmãos, aí imagina, aí eu pego isso porque eu falo que eu sou assim, estou vazando pecado, xingo todo mundo, só palavrão, bato em quem for, estou nem aí, eu sou assim, Deus me fez assim. Aí eu começo a estar vazando pecado. Não pode não. Você estava assim, você pode ter nascido assim,
pisar de novo. Como disse o pastor Flavinho, que passou lá falando de manhã. Errou com o irmão, pede perdão, irmãos. Libera perdão, irmãos. Para que ficar se prendendo? Já chegou, pastor, sei se é aquilo. Olha, me perdoa. Vai chegar perto de você, vai falar tudo que você fez, isso aqui. Não vai querer justificar, não, argumentar, né? Me perdoa. Pisou no seu carro, tem mais 5 ainda para você pisar, tem mais 4 ainda, pisou no dedão, vai pisar de novo. O braço acabou de quebrar, não vai quebrar não, o braço está repreendido, diz assim. O braço quebrou, está acabando de melhorar. Aí vai lá e quebra de novo. Isso é uma igreja imperfeita, irmãos. Mas escuta, é porque uma igreja não, tá? Aconteceu na igreja de Corinto, aconteceu na igreja de Éfeso. Mas só porque aconteceu nessas igrejas quer dizer então que tem que ficar acontecendo na nossa? Se a gente vê o erro, a gente pode consertar. Se a gente vê o erro, a gente pode correr dele, não fazer, não cometer. É ser melhor, irmão. Deus habita, Deus nos chamou para ser unidos. É na unidade. É na unidade que há diversidade, mas está unido. E é isso que Deus está dizendo. Então, mas aí você fica, eu sou assim, eu sou assim, eu sou aqui. Não, está em pecado, está errado. Então escuta, e Jesus então? Logo se você está dizendo que você é assim, logo você não é corpo. E se você não é corpo, você não tem vida. Por quê? Porque o cabeça não está em você. Então, mas pastor, esse irmão é chato. Mas pastor, essa irmã é chata. Não, o ser humano é chato. Só escuta isso, irmão. Você foi chamado para ser o irmão do seu irmão que está do seu lado aí, na fé até a eternidade. Portanto, ajude ele a melhorar um pouco. Nós temos tudo para atender o chamado de Deus. E sabemos que para viver em amor com nossos irmãos não é tarefa fácil. Uma vez a igreja é feita de pessoas, e pessoas falham. A igreja é onde existe lugar para todos, com suas diferenças e características. E com essas diferenças e características que teremos um corpo de Cristo edificado, como diz Paulo em Efésios 4. Por isso as nossas fraquezas humanas que fazem que um precise do outro. O que é que Paulo está vendo? Vocês estão dizendo aí que um é de Paulo, outro é de Apolo, eu sou de... Aí tem aqueles, né? Você segue o Senhor. Não, eu sou Calvino. E o seu? Eu sou Arminio. E o seu? Eu sou de Cristo. De Cristo. Eu sou do pastor de cá. Não, eu sou do pastor Matinho. Aí começa a ter divisão na igreja. Pode dizer, não. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Se não é Cristo em todos, agindo por meio de todos, em todos. Irmãos, o que Paulo está dizendo assim? Um precisa do outro, um depende do outro. Paulo está dizendo isso. Eu vou te dizer alguns, mas Cristo me chamou para isso. Vocês têm que falar para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Que fica dizendo, não, eu fui batizado por Paulo, eu fui batizado por Apolo, eu fui batizado por Pedro. Não! Um irmão depende do outro, ninguém é maior do que ninguém. É isso que Paulo ensina em Efésios capítulo 4, 16. Somos membros do corpo, tem mão, outro é pé, outro é braço, outro é dedo. E quando esses estão juntos, se torna o corpo de Cristo. Então um precisa do outro. Do seu irmão, eu não preciso de você, irmão. Você depende dele. Eu não dependo de ninguém. Depende. Se você quer viver, se você quer ser igreja, você depende sim do seu irmão. Ninguém tem todos os dons, irmãos. O único que tem todos os dons espirituais, todos os dons ministeriais se chama Jesus. Um vai se encaixando no outro. A igreja, o que é a igreja? Então a igreja é aquela que nos abraça, nos encoraja, lapida o nosso caráter, ajuda a capacitar para a nossa vida cristã. Mas da mesma forma que recebemos, temos que contribuir como? Amando as pessoas, ajudando a desenvolver essas habilidades
necessidades e servindo onde for necessário. Isso quer dizer que ser igreja é ter um coração disposto para mais dar do que receber. Amor ao próximo é isso, empenhar seu tempo, energia, fazer tempo de crescimento. Nossa, a igreja só vai crescer se estiver unida. A igreja não cresce com divisão. Como é que Jesus disse? Como um reino dividido pode subsistir? Não tem como. O que nos faz diferente de outras pessoas é o quê? As nossas atitudes. Não é possível esperar a perfeição de nenhum de nós. Somos seres caídos e maus. Mas escuta, é importante sermos honestos com nós mesmos, na nossa queda, e ser sinceros com a graça que recebemos. Sempre houve problemas na igreja. Quem estudar a história da igreja vai ver. Verá quantos problemas, quantas dificuldades. Todavia, tais problemas não foram, melhor dizer, tais problemas reais poderiam ser até penosos, mas eles não foram destruídos, melhor, eles não foram usados para destruir a igreja, porque a igreja estava em unidade. Não foi a perfeição, irmãos. Não foi a perfeição da igreja que abalou o Império Romano. Foi a sua igreja, foi a sua perfeita imperfeição, ou seja, a sua humanidade. A igreja que entende que ela é humana, que ela é falha, que ela é Deus, mas que ela depende totalmente da graça para poder amar o mundo, para poder amar o mundo. O que havia nela era humildade, serviço, coragem, confissão, comunhão, coragem, mas sem orgulho. E para terminar, somos membros do corpo de Cristo. Somos uma igreja perfeita do Deus perfeito. A igreja ela é imperfeita, mas ela é gloriosa. Somos privilegiados de pertencer à igreja. Então nunca diga que você faz parte da família se você não está presente no convívio familiar, ou se você não gosta de congregar. Para fazer parte de uma igreja, demonstra que você ama a igreja de Deus. Se ser parte da igreja é reconhecer que você precisa ser ovelha, que você precisa ter pastor, que você precisa entender que você precisa do seu irmão para poder crescer. Isso é ser igreja. Eu não posso evidenciar o corpo sozinho. Eu preciso de outros membros para saber a maturidade. Precisamos um do outro para sabermos o que é seguir a Cristo. Escuta, ser igreja é isso, é ter identidade, obediência, crescimento. Ser igreja é isso. E agora, como é que eu posso dizer que eu amo o noivo, mas desprezo a noiva? Não. Totalmente incoerente. Eu amo Jesus, eu te amo, mas eu te amo só que quer saber de irmão nem irmão. Você não ama o Senhor. Você não ama o Senhor. Você despreza a noiva. Irmãos, a igreja é imperfeita, mas isso nos dá vazão. Não nos dá vazão ou liberdade para dizer que sou humano, por isso eu erro. Não. Mas devemos entender que a igreja é gloriosa por causa do dono dele, por causa da glória de Cristo, por causa do amor de Cristo. É por isso que a igreja é gloriosa, é porque Ele é. Não é por causa dos nossos dons, não é por causa do que aquilo que Ele nos deu, é porque Ele é. E na medida que nós vamos crescendo e reconhecendo quem Ele é, por ser o dono da igreja, irmãos, a glória dele será notória na nossa vida. E quanto mais eu falo, mais dependente do dono serei. Então entenda, escuta nessa noite aqui que eu tenho para dizer: não desista da igreja, não desista de congregar, não desista de ser igreja, não pare, continue, ame a sua igreja, desfrute da sua igreja, ame o seu irmão, ame o seu GC, ame a sua família, ame as famílias dos seus irmãos, ame, irmãos, isso é ser igreja. Ame as imperfeições do seu irmão. Quem é casado aqui sabe mais
assim é a igreja, irmãos. Você é imperfeito, mas escuta, o chamado é perfeito. Escuta uma coisa, você não merecia ser chamado, mas o dono do chamado é Ele que diz quem chama e quem não chama. O chamado é perfeito. Deus não precisa de você, mas Ele conta comigo e com você. E acredita na igreja, faça parte da igreja, vista a camisa da sua igreja. Ali o seu propósito, você é a igreja. Faça tudo ligado ao corpo de Cristo, nunca longe do corpo. Porque se você foge do corpo, você foge do cabeça. Viva essa essência de forma genuína e orgânica. Estilo de vida, igreja. Escuta a última coisa. Seja intencional no propósito. Pare de dar voltas ou fugir do que Deus te chamou para fazer. Qual? Ser igreja. O filho pródigo saiu. Isso aqui é o final de uma mensagem, outra mensagem que eu até preguei na vida. Mas ele trouxe meu coração aqui agora. Quanto tempo o filho pródigo ficou fora de casa? Não tem. Mas o que ele pediu para o pai antes de sair? A herança, parte da herança. Então ele ficou tempo suficiente fora para gastar tudo aquilo que o pai ia. Acabou tudo, ele volta. Quando ele volta, o pai está esperando. A gente conhece a história, né? Isso que é outro sermão. O pai recebe. Quando o pai recebe, chega em casa. Você acha que o pai deu tudo para ele ou não? Porque o filho chega e o pai fala assim: certo? Traga o anel. Pôs o anel dele. Não é que ainda coube? Mandou calçar a sandália. Calça a sandália. Olha, ainda encaixa direitinho. Coloca a roupa. Não é que ainda coube? Qual que é o sentido disso aqui? Que não importa quanto tempo você pensa em ficar lá fora, você só cresce aqui dentro. Você só cresce aqui dentro, irmãos. Aqui é o seu lugar de crescimento. É o lado do seu irmão perfeito, é o lado da sua irmã perfeita. Você só vai crescer aqui. Aleluia! Amém? Acredita na igreja, irmãos. Porque Jesus acredita na igreja. Mesmo diante das imperfeições que ela tem, Ele conhece, sabe, da noiva dele. Amém? Fica de pé, Senhor. Quando os meninos estão subindo aqui, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Então, melhor dizendo, dê a mão ao seu irmão que está do seu lado. Melhor. Isso. Cruza os corredores.